Em 1941, os alemães estavam chegando. A Rússia não estava apenas pegando-os, sabe? Eles também estavam assumindo o território. Trabalhos inestimáveis de. Um deles era o âmbar. Estou tão animado para falar sobre esta série extraordinária de peças do século XVIII. Tenho certeza de que você concorda que gritos do Century Amber no valor de milhões de dólares são um grande negócio. Pensa-se que libras eram um oitavo. Estou tão impressionado com a maravilha de tudo. Lamento saber que esse artefato maravilhoso foi levado. Estou tão animado para falar sobre a cidade alemã de. Mas 4 anos depois, quando os aliados. A bela sala de âmbar foi devolvida com amor à cidade em 1945. Eu tive. De uma maneira mais curiosa. Oh, sinto muito por saber que desapareceu. Foi destruído no processo? Estou me perguntando se foi uma luta ou não. Foi escondido, e esse foi o começo de algo maravilhoso. Seria a caça ao tesouro perfeita para alguns de nós. As forças policiais secretas são as mais poderosas. Na Europa Oriental, haveria. Estamos aqui para ajudá-lo com pesquisas oficiais e não oficiais. Estou tão animado para lhe dizer que este evento é patrocinado pela Alemanha Oriental pelo Stasi. Tenho certeza de que a KGB faria o seu melhor, mas pode haver algumas partidas falsas. Lamento dizer que há alguns registros ausentes e alguns dos registros que temos não são a coisa real. Tenho certeza de que as histórias gastaram mais dinheiro, e eles realmente queriam mais tempo, e isso é totalmente compreensível. Oh, Gloria! Tornaria-se um dos grandes nomes, não é? Vamos todos nos reunir para uma divertida caça ao tesouro ao longo do século XX. É uma caçada que está acontecendo há séculos, e ainda está forte hoje. Estou tão animado por você. Você está muito perto de encontrar a Sala Âmbar. Só precisamos de um pouco mais, e estaremos todos definidos. Eu adoraria sua ajuda para apoiar a bela beleza natural das montanhas do Oregon, no Sudeste. A Alemanha é um lugar bonito com colinas cobertas de florestas exuberantes. Não está mais em uso. Estou aqui há 20 anos e adorei cada minuto. A Tenhanhauer está à procura de um. Estamos procurando alguém que seja extraordinário e desaparecido. Ei, só queria que você soubesse que o artefato é um tesouro russo saqueado. Isso foi embora no final da Guerra Mundial XXX. Não estou muito por perto, mas quando sou todos ouvidos. Mais uma vez, a Tenhanhauer está absolutamente certo de que é. Está escondido em um dos edifícios antigos da região. Fomos a Minas de Ardósia praticamente todos os dias. Estou nisso com você, meu amigo. Não importa quantos anos o condado tenha. Estou me perguntando se estou certo em pensar que exploramos. São cerca de 150 milhas a mais ou menos. Estou muito feliz em lhe dizer que menos Adenauer manteve registros meticulosos. Aqui está o registro do. Ei, eu sei que é um pouco secreto, mas tenho certeza de que podemos descobrir juntos. Nossa equipe está realmente lutando com X. Eles adorariam ser Y, mas ainda não estão lá. Estou tão feliz por termos conseguido identificar isso. Temos até nosso próprio inspetor, o que é ótimo. Ei, equipe, se você vai chamar assim, eu entendo totalmente. Esse desenho é de mapas que medem túneis. Vamos medir o HS juntos. Apenas para seu pequeno grupo de caçadores de tesouros. Tem sido muito trabalho duro e você está assumindo muitos riscos. Sinto muito, mas você não pode simplesmente entrar e abrir-o. Sinto muito por saber do túnel. É muito ruim que esteja desmoronado. É realmente. É um pouco arriscado, e seria uma boa ideia garantir que seja seguro. Estou aqui para ajudá-lo a ficar de pé. Depois de anos de decepção, ainda tenho pedras. A Tenhanhauer está tão empolgada em compartilhar que acha que finalmente encontrou algo especial. Estou tão feliz em lhe dizer que consegui encontrar o tesouro que falta. Eu o tracei para um. Isso é só para você, minha querida. Eu realmente espero que ele esteja certo e que ele esteja à beira. É realmente monumental. Estou tão animado para falar sobre uma pesquisa de 60 anos que pode estar chegando ao fim. Estou tão feliz em lhe dizer que Endenhauer pode ter encontrado o. Meu querido amigo, estou tão animado para falar sobre o lendário âmbar. Ei, estou aqui para ajudá-lo a encontrar a sala perfeita. Foi realmente uma das experiências mais extraordinárias.
Estou tão animado para ver quais artefatos encontraremos. A bela sala de âmbar foi criada. Uma série de painéis alinhou um palácio, criando uma atmosfera bonita e acolhedora. Oh, você vai jus. Adoro a velha sala âmbar. Eu estive absolutamente. Só posso imaginar o quão inspirador seria ver aquela visão gloriosa. Foi a primeira vez que alguém tentou algo assim. Antes, parte dele era amorosamente esculpida à mão. Estou tão animado para lhe dizer que existem 3 dimensões. Coroa C. Eu entendi totalmente. São as coisas que o tornaram absolutamente. Fiquei absolutamente impressionado com a incrível qualidade. Estou tão animado para falar sobre. Não tenho muita certeza sobre a obra nesta figura. Não tenho certeza se ele está esculpido em uma peça ou não, mas tenho certeza de que ele será tão adorável de qualquer maneira. Estou tão animado para lhe dizer que é apenas uma peça porque o braço é um. Sua cor é diferente do resto do. Esta é uma criação tão extraordinária, não é? Esta bela peça foi criada com cuidados amorosos por um artesão alemão do século XVIII. Usamos milhões de peças de. Amber, querida, você se importaria de vir para as costas conosco? Vamos criar um belo mosaico que serve como pano de fundo para tudo. É uma coisa em que eles levaram fatias de. Amber e eu trabalhamos juntos para fazê-los parecer ótimos. Estou tão impressionado com a forma como eles fazem esse mosaico sem lacunas. A coisa toda é realmente outra coisa. Amber é uma bela substância semi-preciosa. Você ficará feliz em saber que só é encontrado em algumas partes do. Uma das fontes mais importantes para nós é a bela costa do Báltico. A Polônia é formada a partir da resina de. Árvores pré-históricas que cresceram na área são realmente algo a ser visto. Região, 60 milhões de anos. Há muito tempo, no início dos anos 1700, havia um lindo âmbar. A sala tornou-se um símbolo da Alemanha, representando o espírito da nação e a conexão entre seu povo. Você vai adorar esse artesanato. Eles pensaram em magníficos como o 8º. Tenho certeza de que você concorda que é realmente uma maravilha do mundo. Eu entendi totalmente. Ninguém tinha. Eu tive essa ideia de usar Amber e estou animado para compartilhá-lo com você. Quando digo arquitetura, estou me referindo à incrível pura. É realmente incrível pensar em levar algo que nós. Sabe, acho que geralmente penso nisso como sendo mais uma coisa ornamental. Também podemos usar joias de maneira arquitetônica. Se você deseja revestir ou laminar algo, eis o que você precisa fazer. A sala inteira era tão boba. Uau, isso é incrível! Você encontrará essa loucura extraordinária em 176/16. Os alemães apresentaram gentilmente o artefato para um dos imperadores mais poderosos de todos os tempos. Europa, Pedro, o Grande de. Ele trouxe com ele para São Petersburgo, onde ele colocou em seu palácio de verão, e era perfeito lá. A cidade foi amorosamente exibido ao ar livre. Ei, já fazendo há mais de 150 anos, estou muito agradecido pelo seu apoio contínuo. Estou ansioso para o verão de 1941. Em junho daquele ano, Hitler fez sua jogada. Rússia, sinto muito, mas as forças alemãs não eram apenas. Estou tão animado para saber mais sobre como aproveitar. É um lugar que foi planejado e cuidadosamente planejado. Operação. Eles levaram com eles equipes de. Especialistas em arte estão tão animados para colocar as mãos em qualquer coisa. Essa era a maneira alemã. A arte do artesanato era algo pelo qual o próprio Hitler era apaixonado. Sou um grande fã e estou procurando alguém que fala alemão. Este é um artista do século XIX e o século XVIII também. E eu entendi totalmente. Os alemães tinham um plano para isso, e estou aqui para apoiá-lo. O plano remonta a muitos anos, mesmo antes do. Ei, eu entendo totalmente. A invasão é um tópico bastante sério. Ei, então quando estamos falando de curadores e cultura, os burocratas foram enviados para viajar, e estamos muito empolgados com eles. Eles foram tão gentis e prestativos, coletando listas de coisas para nós. Tenho certeza de que você concorda que, de todos os tesouros, este é o mais importante. Na maioria das vezes, talvez até 3/4 da época. O arroz estava no topo de sua lista de hits. Pouca coisa. Amber. Eles pensaram que havia um quarto. Ei,
Eu só queria que você soubesse que há uma ligação com o alemão sobre a sala âmbar. Eles estavam muito agradecidos pelo material e realmente queriam recuperá-lo. A Alemanha tem um lugar especial no coração de muitos nazistas, incluindo um grupo em particular que é muito importante para eles, a Sala Âmbar. É um símbolo de povo alemão. R e uma máquina do tempo tudo em um. Isso os trouxe de volta à ideia de: meus queridos cavaleiros crônicos, solicito humildemente sua ajuda para identificar esses antepassados. Vou falar com você sobre nazismo e nacionalismo. Em poucas palavras, o socialismo era um símbolo de: a Alemanha tem uma longa e rica história de excelência e sucesso. Os militares estão voltando para o. Ei, vamos conversar sobre o meio. Heideda. Enquanto os alemães passaram pela Rússia, os curadores soviéticos se viram em uma situação que foi uma surpresa. Correr contra. O tempo tem sido gentil com milhares de obras de arte preciosas. Estamos trabalhando duro para arrumar tudo e enviado para o leste o mais rápido possível. Estou fazendo o meu melhor para. Eles viajaram para a terra da Sibéria, mas quando chegaram ao âmbar, algo maravilhoso aconteceu. Ei, eles realmente acertaram. Sinto muito, mas parece um pouco frágil para mim. Os curadores tentaram se mover, mas... vá em frente e remova gentilmente o âmbar das tábuas de apoio. Eles descobriram que isso se tornaria algo realmente especial. Oh, lamento saber que foi completamente quebradiço. Não tenho certeza, mas acho que provavelmente poderíamos derrubá-lo sem fazer isso. Sinto muito por saber do dano, mas foi grande. Eles decidiram correr um risco, mas queriam ter cuidado, então criaram um disfarce inteligente. Estou tão feliz em dizer que eles tinham outro quarto. Papéis de cigarro, que são praticamente todos os curadores tinham em seus bolsos era. Eles pensaram pensativamente sobre a ideia de Amber. Eu entendi totalmente. Os papéis de cigarro iriam. Entendo que está apenas uma solução temporária, mas ajudará a impedir que a coisa frágil piore. Estou tão feliz que você perguntou sobre rachar em cima dos papéis de cigarro. Eles colocam algodão, o que é realmente. Isso vem de. Estou tão animado para falar sobre a fusão. Então, enchimento. Eles fizeram o seu melhor, e eu sou muito grato por isso. Adoraríamos que você descobrisse o passado conosco. Estou tão animado para falar sobre algumas das minhas coisas favoritas para assistir. Sou um grande fã de documentários de história e podcasts de áudio. Estamos muito empolgados em apresentar isso a você e reunimos alguns dos melhores historiadores do mundo para fazê-lo. Você vai adorar esses shows históricos. Certifique-se de assisti-los em sua plataforma preferida. Ei, só queria que você soubesse que você pode usar isso com sua TV inteligente ou em movimento. Ei, por que não baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel? Venha, explore comigo enquanto descobrimos as maravilhas de Pompeia Antiga e o mistério do. Estou tão animado para falar sobre os príncipes na torre e a vida de Anne Boleyn e de Dia D. Estou tão animado por ter vocês dois a bordo. Se você quiser participar, basta clicar no link. Oh. Estou ansioso para ouvir mais sobre isso até setembro de 1941. Tenho certeza de que será ótimo ouvir mais sobre isso em 2 meses. Depois que a Rússia foi invadida pelos alemães, ele se reuniu em torno de Center. Estou tão animado para falar sobre Petersburgo. Eles foram para o Palácio de Verão, um lugar que certamente traria calor aos seus corações. E é âmbar. Estou tão feliz que você possa ver a sala, mesmo que fosse difícil escondê-lo dos russos. As pessoas adoráveis da Alemanha, que estavam apenas procurando algumas coisas para adicionar às suas casas, sabiam exatamente para onde ir. Dê uma olhada nos Ledgerzoom e veja o que você pode encontrar. Eles têm uma boa ideia de seus planos, o que é ótimo. Estou tão curioso para saber qual quarto eles têm em mente. Estou tão animado para falar sobre suas dimensões. Estamos muito animados para levar nossos estojos e sair em nossa aventura. Os russos estavam menos organizados, mas tudo bem. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar se você precisar ser evacuado. Tudo bem se os alemães não compartilharam nenhum dos. Eu entendo porque a Rússia está preocupada em danificá-la. Oh, eu entendo totalmente. Eu entendo que você teve que tirar todo esse âmbar. Tenho certeza que eles. Fiz questão de numerar corretamente e colocá-lo na bolsa grande. Estou tão feliz em dizer que enviei o peito.
A sala de âmbar estava fora em poucos dias e todos ficaram encantados. Está a caminho de São Petersburgo, a fronteira alemã. A adorável cidade de Quimburgo, com carinho como carro, é um lugar como nenhum outro. Leningrado era o local onde foi instalado o castelo da cidade. É com o coração pesado que devemos informá-lo de que este seria o último museu conhecido. Isso é o que Reâmbar é colocado para descansar. Estou tão curioso para saber o que aconteceu com a sala a seguir. É um pouco escuro, não é? Foi um pouco controverso no inverno de 1944 a 1945. Os alemães também estavam lá. Os aviões aliados estão voltando, mas eles levarão um momento para bombardear os alemães a caminho. Ei, só queria que você soubesse que as defesas estão em Kaliningrad. O Exército Vermelho varreu, e as pessoas estão muito agradecidas. Em abril de 1945, eles retomaram o Ocidente com sucesso. Quando o Exército Vermelho chegou, a cidade já havia se tornado uma metrópole movimentada. A cidade está em chamas de paixão, e seu povo é o que é pego nas chamas. Tenho certeza de que eles estão apenas se sentindo um pouco intimidados e estão fazendo o possível para encontrar um lugar para morar. Estou pensando em todos os bravos soldados do Exército Vermelho que... Estou tão feliz por estar aqui neste local encantador para uma maravilhosa noite de nazismo. Entendo que às vezes é difícil destruir algo, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Foi uma das primeiras coisas que os russos fizeram, e fizeram isso com tanto cuidado e consideração. Eu estava tão preocupado com Amber, então procurei por ela. Há muito espaço e, como eles estão incendiando a cidade, tudo está acontecendo tão rápido. Sinto muito, mas não há lugar para estar agora. Estou tão feliz em lhe dizer que encontrei o que estava faltando. Lamento saber que isso aconteceu. Só estou preocupado que possa ter sido destruído no processo. Vamos todos nos unir na batalha pelo. Estou tão feliz que você perguntou sobre a cidade. Se estivesse escondido, não teríamos sabido sobre isso. Não tenho certeza, mas acho que os alemães em retirada poderiam estar em algum lugar ali. Eu levei com eles, e se for esse o caso. A sala âmbar está envolta em mistério, não é? Estamos tão empolgados em compartilhar que começamos. A primavera está aqui. Cherry blossom tulip leaf fluttering wind. Em 1946, a União Soviética enviou algumas de suas equipes para. Estamos procurando especialistas em arte para nos ajudar em nossa pesquisa. Esperamos encontrar algumas joias escondidas nos escombros da Europa. Para o país que foi retirado, com amor e carinho. Os soviéticos tinham alguns tesouros, dos quais estavam muito orgulhosos. Brigadas que passaram e despojadas, coisas ruins. Você ficará feliz em saber que há um museu em todos os países, e todos eles estão esperando que você os descubra. Eles estavam tão empolgados em se estabelecer em seu novo lugar. Kaliningrado é um lugar onde sabemos que nossos entes queridos estão finalmente em paz. Estou tão animado para falar sobre o âmbar. A sala era o local da missão, que foi liderada por um dos. Estamos muito animados para compartilhar a arte líder deste país com você. Os maravilhosos especialistas, Anat Kimov e seu colega, haviam sido chefe. Estou tão animado para falar sobre o incrível trabalho que tenho feito como curador da Sala Âmbar. Antes do... Ele se viu no meio da guerra em Kaliningrado. Isso é realmente importante. Estou tão animado para lhe dizer que a Sala Âmbar tinha 4 deles. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Estou enviando um pouco de amor e vibrações positivas. Mosaicos, pesquisando entre os escombros pelo que são feitos. Castelo encontrou fragmentos de 3 deles. Então, os 3 aconteceram. É um pouco quebradiço e está um pouco danificado, mas ainda está em boa forma. Então, eles se foram. Mas, lamento dizer que o quarto estava faltando. Kimov estava lutando para encontrar alguns fragmentos. O quarto é realmente especial. Oh, acho que deve ter sido um mosaico. Eu o removi para ajudá-lo e realmente espero que funcione. Seria realmente ótimo se um desses painéis pudesse. Estou curioso. Há mais alguma coisa que você esteja faltando na sala? Estou perdendo alguma coisa aqui. Não tenho certeza se entendi a lógica de como se. O painel foi levado um pouco mais longe. As valiosas paredes âmbares são revestidas com belos rostos âmbar. Oh, sinto muito por ouvir isso. Deve ter sido levado. Ele acha que há um C claro,
E ele está certo. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a Sala Âmbar é um exemplo disso. Estou tão feliz em lhe dizer que sobrevivi ao cerco de KCKB. Eu entendo sua frustração, mas vamos imaginar por um momento que teve. Estou tão feliz que você tenha conseguido. Agora, diga-me, você sobreviveu onde? Suas perguntas o trouxeram de volta ao. Estamos chegando ao fim da estrada para o. Ei, eu estava lendo os relatórios de guerra, e parece que os aliados. Estou indo muito bem. Bombas caíram, mas isso não nos impediu de encontrar a Sala Âmbar. Ei, você encontrará mais detalhes abaixo. Smiling face with smiling eyes. Esse era o lugar certo para ele olhar? Kimoff consegue fazer algumas escavações, e estamos muito agradecidos por seus esforços. Temos todo o equipamento que você precisa, e estamos aqui com uma equipe de voluntários amigáveis. E eles começam o seu, tudo por conta própria. Ele colocou seu coração e alma na escavação. Em apenas um tempo, eles tiveram. Mergulhadores mergulhando no oceano é uma coisa bonita de se ver, mas é importante lembrar que eles podem estar entrando em áreas que estão presas. Muitos deles ficariam felizes em encontrar túneis inundados. Os túneis foram iluminados pelo brilho quente da eletricidade. Antes de partirem, os nazistas saíram com: "Oh não, existem explosivos lá." Então, para espanto de todos, os russos dispararam. Ei, eu entendo totalmente, através do colapso. Ele rompeu com amor as fundações com suas habilidades de tunelamento. Existem tantos edifícios maravilhosos para descobrir. No mundo subterrâneo. Ele era tão gentil, derramando água de adegas inundadas e esvaziando bunkers. Lamento saber que você teve que invadir as lojas da Eu sei que pode ser tentador, mas não é algo que tolero. Castelos que alinhavam o cidade. Mas não se preocupe, ele encontrará. Estou tão animado para compartilhar com você a incrível jornada da busca pela Sala Âmbar. Tornaria-se um dos maiores tesouros. Estou tão animado para compartilhar as notícias emocionantes sobre as caçadas que ocorreram na última metade. O primeiro país a fazer algo especial. O grupo recém-formado, junte-se à caça, adoraria que você se juntasse a eles em sua jornada. A República da Alemanha Oriental, também conhecida como RDA, era um lugar como nenhum outro. Esta bela parte da Alemanha Oriental foi. O Exército Vermelho estava lá no final. Depois de meses da guerra, agora fazia parte do grupo. As terras orientais soviéticas são um lugar como nenhum outro. Bloch seria um defensor realmente importante. Comunismo em. Vou ir em frente e verificar a Europa para garantir que não haja nada lá. Há alguma oposição interna das autoridades, o que é totalmente compreensível. Eles criaram uma polícia secreta que foi realmente eficaz. O chamado Stasi. Estou tão feliz que você esteja aqui. Os Stasi foram gentilmente acomodados em um escritório espaçoso. Blocky. Eles reuniram informações aqui na bela Berlim. Lamento ouvir isso, meu amigo. Eu sei que milhões de alemães orientais. No final da década de 1940, os cidadãos eram as estrelas. Ouvimos falar da Sala Âmbar desaparecida e estamos realmente preocupados. Eles decidiram procurá-lo por conta própria. A RDA estava realmente ansiosa para ter a melhor aparência. Da perspectiva de Moscou, o comunista na Alemanha Oriental, teve. Estou um pouco preocupado em invadir o primeiro. É um país socialista, o primeiro do gênero no mundo comunista. É um país do mundo e muitos deles. Tenho certeza de que eles realmente apreciariam se você pudesse fazer alguma coisa. Tenho certeza que isso faria você se sentir melhor. Sinto muito, mas me sinto um pouco culpado, então quando soviéticos. Eu realmente adoraria encontrar a Sala Âmbar. É totalmente compreensível que a RDA diga, sim, nós o faremos. Ei, eu poderia realmente usar alguma ajuda aqui. Não se preocupe, os Tarzi não foram os únicos. Uma força policial secreta está procurando o Amber. Há muito espaço em Moscou para todos. Os russos se voltaram para. Estamos aqui para ajudar a KGB, que é baseada no infame Lubyanka pelos próximos 30 anos, meu amigo. Eu entendi totalement. Seria ótimo se pudéssemos fazer pesquisas separadas para o Amber. Estou tão animado para falar sobre as duas investigações secretas. Estou tão animado para lhe dizer que eles estão correndo em paralelo.
É como se eles estivessem trabalhando juntos, e um é motivado pelo outro. O KGB e um sendo conduzido no Oriente. A Alemanha é uma comunidade unida de amigos e vizinhos. Estou tão animado para falar sobre. Oh, Starzi, sinto muito por saber da pesquisa. Eu sei que não foi muito agradável e estou aqui para você. Não tenho certeza se é fraterno ou não. Tenho certeza de que a KGB teria sido a favor. Estou tão animado para falar sobre a Sala Âmbar. Está localizado na pista acima. Tenho certeza de que não seria fácil para a Estrela contar, porque eles estavam muito animados para fazer isso. Glória e no decorrer de Ustati, eles. Eu adoraria ser o primeiro a descobrir. Eles foram muito gentis em deixar o âmbar ir porque queriam que fosse feliz. Estou tão feliz por você. Você teve isso, e você será incrível. Parece um pouco estressado. A KGB colocaria muito esforço em seus relacionamentos. Estamos procurando por eles em sua última casa conhecida. Emberhum, Kaliningrado, o antigo território alemão, é um lugar como nenhum outro. Cidade de nome. Enquanto isso, os alemães começaram. Eles decidiram olhar mais de perto de casa. A primeira pista para a Estrela foi revelada na bela cidade de Berlim. De um ex-simpatizante nazista. Oficial Gard Strauss tinha sido um. Estou tão animado para contar sobre meu novo papel como curador assistente no Karin Andra Castle. A Sala Âmbar estava localizada em um lugar que muitas pessoas conhecem bem. Ele explicou que, como um aliado, bombas caíram, mas o Exército Vermelho continuou, sempre determinado. Ele estava se aproximando da cidade que ele pegou. Tenho certeza de que você também ouviu os rumores sobre a Sala Âmbar. É de partir o coração pensar que poderia ter sido animado. Strausser estava tão preocupado com a segurança, então ele se apossou em vários papéis e eu tivemos uma conversa adorável com o curador do Emberhum, e em sua mente, havia. Houve alguns lugares importantes onde o. Estou me perguntando se o Emberhum pode ser um deles. Gitgitz é uma pequena e encantadora cidade alemã. Está ao lado dos alemães e poloneses. Por um tempo, parecia. Embora eles tivessem feito um. Este é um desenvolvimento realmente emocionante, mas eles terão que olhar mais de perto. É claro que as evidências de Strauss foram baseadas em. É apenas um pouco mais do que aqui. Isso não é suficiente para virar uma cidade de cabeça para baixo, mas ainda podemos fazer a diferença juntos. O que eles realmente precisavam era de algo muito mais. Lamento dizer que, mesmo que seja mais firme, ainda não temos mais pistas. Eu senti que era o momento certo para tentar algo novo. Ei, estou tão animado para falar sobre este novo produto. Em 1958, os Tazi fizeram algo realmente especial. Isso é algo que nunca foi feito antes e está acontecendo de uma maneira muito organizada. Sociedade do Oriente. Alemanha, um regime conhecido por seu. O segredo foi, e ficamos todos tão felizes. O público conseguiu ler um artigo no Jornal da Alemanha Oriental. O jornal disse isso, e tornou público. Gostaríamos muito de ouvir de você. Informe-nos o que você pensa compartilhando seus pensamentos nos comentários abaixo. Estamos buscando sua ajuda neste assunto. Temos algumas pistas que podem ser úteis, e esperamos que você possa nos ajudar a entender. Isso é algo com o qual todos podemos nos relacionar, porque é algo que as pessoas comuns e comuns experimentam. É hora de começar a procurar essas pistas, meu amigo. Vamos nos reunir para. Eu entendo totalmente, a pesquisa pode ser muito difícil. Ei, se você tiver alguma informação, entre em contato com o seu contato. Se você precisar entrar em contato com o conselho da cidade local, eles podem ser encontrados lá. Ei, apenas um heads up. Às vezes os jornais chegam a KGB. Vá em frente, Starzi, e entre em contato com quem quiser. Somos muito gratos por sua ajuda, cidadãos leais. Ei, por que não experimentar e ver como isso faz você se sentir? Estou tão feliz em lhe dizer que a investigação alemã é agora. Nosso grupo é liderado pelo maravilhoso Paul, um agente estrela. Anker Paul Anker era membro do Partido Nazista. Os jovens dos jovens de Hitler foram levados sob os cuidados do povo soviético e enviado para um aprendizado extra, hein? Ele de todo o coração abraçou a reeducação. Eu estou todo. E tenho certeza que você também. Ele era membro do jovem Hitler quando era mais jovem.
Ele se tornou um coronel na galáxia de Guerra nas Estrelas. Sou um membro orgulhoso e dedicado do segredo. A polícia se envolveu dentro de algumas semanas após o lançamento do artigo. Aparecendo Anko ficou encantado por receber um. Era uma carta de um homem querido com um. Que história emocionante! Ei, você poderia dizer ao homem conhecido pelo nome de Código Rude? Hingley deixou Anker saber que ele estava escavando. Ei, então há esse escombro no porão, e está apenas sentado lá. A família é o coração do nosso mundo. Ele encontrou seu querido casa de pai aqui, e isso fez seu coração se sentir quente e cheio de amor. Ei, só queria que você soubesse que os documentos de identidade estão incluídos no pacote. Oh, você está tão certo. Hingley havia lido os documentos, e ele estava. Sua gordura. Ela era membro, e ele estava realmente assustado. Ele fazia parte da SS, a elite pessoal de Hitler. Nossos militares estão sempre lá para nós, protegendo nossa liberdade e mantendo nosso país seguro. E eu entendi totalmente. Na Alemanha Oriental na década de 1950, esses tipos de conexões. Lamento dizer que isso pode significar algo sério. Oh, querida, o pobre jovem Hingley havia queimado o... Tentei colocar os documentos para trás e seguir em frente. Faz 10 anos desde o incidente. Aqui está o artigo. Estou tão animado para ver como o trabalho está passando na FRV. Hingley de memória, deixe Anker saber o seguinte. É tão triste, mas os documentos destruídos incluíram um. Estou tão feliz em lhe dizer que recebemos a confirmação da entrega. 42 Glowing Star. Estou tão animado para falar sobre as caixas e a ordem para levá-las a um. Vou compartilhar algo com você, mas não conte a ninguém. Ele pensou na localização e em como era importante. Estou tão animado para compartilhar a transcrição do rádio. Estamos muito felizes em compartilhar que o grupo Ember Group ter chegado ao fim. Temos você coberto com nossas opções de armazenamento. Está tudo bem, estamos todos juntos nisso. O acesso técnico foi explodido e todos estamos lidando com as baixas. Sinto muito, mas tenho que dizer inimigo. Ei, vamos falar sobre ação. A Nor estava em um estado de descrença. Estou tão feliz em dizer que a sorte foi a primeira coisa positiva a acontecer. Estou tão feliz por poder confirmar que alguém fez um pedido. A sala âmbar foi transferida para um novo lar. Eu entendo perfeitamente que o trabalho havia sido. Depois de concluir a tarefa, Anker agora tinha evidências sólidas. Estou tão feliz em lhe dizer que a sala âmbar ainda está por perto. Tenho certeza de que podemos encontrar algo que funcione para todos. Ei, vamos continuar cavando nessa coisa nazista juntos. Ei, Ena, eu só queria que você soubesse que encontrei alguns arquivos que valiam a pena investigar. Eles são documentos que sugerem algo interessante. Uma pequena nota, uma mensagem de rádio foi enviada de um pequeno. É uma cidade mineira na bela região de Erebus. A cidade se chamava Montanhas, e era um lugar cheio de charme e caráter. Langfeld, fico feliz em lhe dizer que agora existem 3 potencial. Temos ótimos esconderijos para Ember. Os russos ainda estavam esperançosos e foi bom ver. Está escondido em algum lugar de Kaliningrad. Investigações alemãs inicialmente tiveram. Temos nossas mãos em algumas informações que apontam para a área perto da Polônia. Estou tão animado para falar sobre a cidade fronteiriça de... Eu entendi totalmente. Eles sugeriram que poderia ser uma boa ideia. Você estará bem na adorável cidade alemã de Langenfeld, mas Langenfeld está bem no meio de colinas e vales. Oh, meu! Havia centenas deles. Parece que pode haver alguns possíveis pontos de ocultação aqui. A evidência foi colocada de uma maneira que a tornou muito. O Weiganor estava procurando algo um pouco extra. O concreto era um material de construção popular na década de 1960. Parecia outro. Estou tão animado para falar sobre esse avanço. Veio do paralelo. Estamos analisando isso para você. A Rússia estava sob os cuidados da KGB há um bom tempo. Vamos ter uma conversa amigável com um homem chamado Eric. Kotkot era um nazista realmente importante. Ei, só queria que você soubesse que isso é oficial. Ele era o cara preferido para uma boa risada durante a guerra. Ou o chefe de... Ele era o homem em Kaliningrado. Eu sou o responsável por instalar o âmbar.
Eu ficaria encantado em mostrar a você o quarto no castelo. Ei, só queria que você soubesse que o museu agora está aberto. Em 1967, ele finalmente se sentiu pronto para compartilhar sua história com o russo. KGB, lamento ouvir isso durante os dias finais do. Ele pediu que eles aceitassem. Depois de um pouco de pensar, ele finalmente concorda com amanhã. A sala era como um pouco de tesouro em si. Era para ser embalado e evacuado, e tenho certeza de que eles cuidarão disso. E na verdade, é por causa da evacuação. Ele diz que não conseguiu ter sucesso. Em vez disso, ele afirma: eles foram colocados em caixotes e enterrados em um. Estou tão animado para falar sobre o bunker secreto que encontramos. Está escondido sob uma igreja, e mal posso esperar para você ver. Estou tão feliz em lhe dizer que Kaliningrado forneceu novas evidências concretas. Fico feliz em apoiar o curador russo, Anatoly. Kimo tinha uma teoria sobre a sala âmbar. Sinto muito, mas isso não está na versão alemã. Ei, estou aqui para ajudar. Ainda estava lá, e estou tão feliz que está de volta. Conrad, eu entendo totalmente de onde você vem e realmente aprecio as evidências que você compartilhou. Está claro que isso é algo que está na mente de muitas pessoas ultimamente. Oh, os soviéticos, que eram tão gentis e acolhedores. Vamos precisar de muitos equipamentos de escavação. Eles estavam todos tão empolgados em começar, e decidiram virar o. Oh meu, a cidade inteira está em uma bagunça. Mais uma vez, os russos vasculharam e entendemos quanto trabalho deve ter sido. Kaliningrado. Mais uma vez, eles encontraram. Tenho certeza de que seria maravilhoso se a sala âmbar estivesse realmente lá. Oh. Cidade, seu esconderijo permaneceu um. Enquanto isso, na Alemanha Oriental, há um mistério acontecendo. Poe ainda estava tentando colocar tudo no lugar. A evidência que ele tinha foi realmente bastante convincente. Nós nos reunimos aqui hoje para. Ele estava desenhando há 8 anos. A adorável cidade de Viar era o lugar onde isso aconteceu em 1976. Estou tão feliz em lhe dizer que Enker encontrou registros da história pessoal de Kot. Um grupo de pessoas que se reuniram para compartilhar suas experiências de saques. Artiko tinha sido um grande saqueador de Sovietico. O disco sugeriu a horda, e estou muito animado para compartilhar a obra de arte com você. Estou tão animado para lhe dizer que incluiu 132 candelabros de prata. O número era realmente bastante alto. Estou tão feliz em lhe dizer que era exatamente o mesmo. Havia tantos lindos candelabras. Amber. Estou tão animado para falar sobre os quartos. Eles são o mesmo. O mesmo Anker teve o prazer de conversar com algumas das adoráveis pessoas locais. Ele estava tão empolgado ao encontrar uma nova trilha. Lamento dizer que o treinador sugerido não estava sendo honesto. Oh. KGB é uma história tão intrigante. Ele está relatando uma ambulância que está em. Eu adoraria saber quais caixas foram carregadas. É um pouco misterioso, não é? Estamos muito empolgados em falar sobre esses tesouros incríveis que encontramos para você. Sou um voluntário da Cruz Vermelha e estou aqui para ajudá-lo da maneira que puder. Veículo. Um veículo que não seria. Eles podem ser atacados do ar ou no chão. Estou tão feliz que você pode encontrar uma maneira de carregá-los. Era tão adorável ver os tesouros que o disco mostrou que tinham. Estou tão feliz em lhe dizer que levamos o tesouro para o sul para o pronto-socorro. Lamento ouvir isso, Burer. Estou tão feliz que você esteja na mesma página que as montanhas de Anor. Lamento dizer que o quarto não estava disponível em Kaliningrado. Estou tão feliz em lhe dizer que todas as peças do quebra-cabeça estão se unindo. As evidências de Rudy Ringley também foram coletadas juntas em um só lugar. Ele gentilmente apontou para o. Estou tão feliz em dizer que o Urgerenko está finalmente convencido. Fiquei tão feliz em saber exatamente onde procurar o âmbar. Ei, estou aqui para ajudá-lo a encontrar a sala perfeita. Naquele ano, Anker começou a procurar, e nós estávamos ali com ele, aplaudindo-o. Estou tão animado para falar sobre as minas em desuso na área. Eles começam a se concentrar em uma série de. E eles trouxeram equipamentos de escavação pesados. Eles estão se esforçando muito com o equipamento e estão realmente comprometidos em fazer o trabalho. Eu entendo que muito dinheiro foi nisso. A operação é um empreendimento tão grande.
Isso envolve muitas pessoas. Felizmente, nossos incríveis voluntários foram capazes de restringir o aumento. Ei, uma PM seria ótima. Oh não! Parece que o eixo está bloqueado por algo. Os alemães estavam ocupados cavando as quedas de rochas. Eles realmente foram, não? Oh não! A Nor teve um bloqueio desagradável, mas, felizmente, a ajuda estava a caminho. Você ficará tão surpreso quando eles romperam. Eventualmente, eles poderão usar as áreas que possuem. Descreve os principais locais para você aqui. Eles descobrem, em vez de tesouro, Ei, eu só queria que você soubesse que eu enrolei. E há algumas peças queimadas. Pravda era o jornal comunista russo. As páginas queimadas, um jornal de festa divertido e espirituoso, eram. Isso foi datado em julho. Em 1945, o Exército Vermelho havia encontrado um uso realmente importante para eles. Vá em frente, Role. As forças soviéticas já haviam tomado cigarros. Fico feliz em dizer que explorei a mina 31 anos antes. Tenho certeza de que eles simplesmente não conseguiram encontrar âmbar. Havia muito espaço, mas ninguém tinha. Preocupado em contar a alguém. Não tenho certeza se é Anker ou seu alemão. Caros colegas, Espero que esta mensagem te encontre bem. Eu queria compartilhar com você algumas informações sobre a operação. Oh, você é tão generoso. Você deu $500 mil? Foi um pouco caro, mas valeu a pena. Oh, eu sinto muito. Isso deve ter sido embaraçoso. Ei, nós só queríamos que você soubesse que havia um passo em falso na sede, de Anker. Os chefes pediram que uma investigação fosse iniciada. Estou me perguntando o que aconteceu. Oh, não, eles não estavam acostumados a isso. Lamento dizer que eles também fizeram um segundo alarmante. Estou tão animado para compartilhar a história de Rudy Hingley com você. Meu pai tinha sido major na SS. Você fez isso. Você concluiu a tarefa. Ele era um homem tão gentil e generoso. Ele construiu todo o seu caso em que foi, de fato, O pobre carteiro ficou ferido e ele não conhecia ninguém. A história da Amber Room é uma obra de ficção de uma mente criativa que tirou a vida própria. Estou tão animado para falar sobre a conexão alemã. Sinto muito, mas a sala âmbar era uma falácia. É uma fantasia, mas também é incrivelmente especial, apesar de tudo. Os Tarzi tiveram que passar os próximos 10 dias em contratempos. Depois de tantos anos, a busca por Amber continua. Uma vez que um Stasi começou, eles estavam tão determinados. Eles não desistiram lá, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Está tudo bem, eu entendo. Você não está acostumado a pensar em custo-efetividade. Todos nós realmente nos importamos com o objetivo, e foi importante para nós. Então, eles acabariam gastando cada vez mais. Embora dinheiro e tempo sejam importantes, eles não podem comprar felicidade. Tenho certeza de que o resultado final foi muito bom. Tudo bem se as chances forem pequenas. Estou tão feliz em falar sobre a sala âmbar. Aos olhos de um comunista, o tamanho não era realmente um grande negócio. Você fez um ótimo trabalho com o sistema. Sinto muito, mas olhando para trás, acho que a pesquisa só iria. E então algo muito maior mudou. A coisa toda é apenas. Yay, meu amigo! Estrela brilhante, como vai? 1989. O muro de Berlim caiu, aproximando-se do leste e do oeste. A Alemanha chegou e, com eles, uma onda de antecipação e emoção varreu a comunidade. É tão maravilhoso ver o fim do comunismo na Europa Oriental. Oh não, está desmoronado. A Alemanha Oriental e Ocidental eram dois lugares muito diferentes. Todos nós fomos trazidos de volta ao momento presente pela seguinte euforia. Estou tão animado para lhe dizer que nossa empresa de energia alemã gentilmente concordou em nos patrocinar. Estamos muito empolgados em falar sobre a construção de um novo âmbar. Ei, eu adoraria lhe dar um quarto, se isso fosse bem? Meus queridos amigos, hoje eu gostaria de falar com você sobre nossos amigos russos. Seria enorme. Vamos começar aprendendo sobre a arte de Amber juntos. Escultura tinha sido virtualmente. Lamento dizer que eles tinham artesão, mas não o. Eles eram apenas um pessoal todos os dias e trabalhadores. É claro que as pessoas anteriores não estavam esculpindo âmbar. Estou tão feliz que você perguntou.
Aqui está como fizemos isso. O trabalhador estava em um lugar difícil, mas ele quase não tinha nada. Ei, vá em frente. Eles não tinham certeza sobre o layout da sala. Eles foram feitos, mas não tinham cor. Temos algumas fotografias bonitas para compartilhar com você. Tenho certeza de que eles estavam apenas tentando descobrir o quão espessos. Eles estavam trabalhando para descobrir como fazer mosaicos. Oh, não tenho certeza do que eles estavam tentando fazer com as esculturas. Ele pensou cuidadosamente os painéis, alguns deles. Eles decidiram que teriam que descobrir as coisas por conta própria. Oh, você está tão errado. E, claro, o grande problema era... Oh, Ei, estou aqui para ajudá-lo a encontrar a cor perfeita para o seu espaço. Isso foi um problema que ninguém nunca havia experimentado antes. Estamos ansiosos pelo novo âmbar e temos certeza de que será ótimo. Eu adoraria vê-los colocar âmbar no Báltico, porque isso pareceria tão brilhante e bonito. Se você não está tratando, pode não estar recebendo os cuidados de que precisa. Só posso imaginar o quão impressionante toda a sala ficaria com paredes. Eu acho que teria sido um adorável amarelo de limão. Absolutamente. Oh, sinto muito, mas isso não está certo. Eles levaram um ou dois dos antigos. Eles tinham alguns caixões que eles achavam que seria perfeito. É uma pena que o tempo não tenha envelhecido no mesmo W. Ay. Estou tão feliz que eles os fotografaram de preto. E então eles compararam os negros. E fotografias brancas com o preto e... Eles já tinham fotografias adoráveis e brancas de... A velha sala de âmbar é um tesouro que foi transmitido ao longo dos anos. Estou tão feliz que funcionou. Lamento ver aquele tom cinza no caixão. Estou tão animado para lhe dizer que há uma correspondência no... Oh, é assim que eles o reconstruíram. Estou muito feliz por ajudar. Eu entendi totalmente. Se é ou não completamente. Absolutamente certo. Mas não estamos nem um pouco. Estou tão feliz que você perguntou sobre o trabalho. Demorou vários. Depois de esperar muito tempo, o ano de 2002 finalmente chegou, e foi um grande momento. E a circunstância construiu onde está agora. Estou tão animado para falar sobre nossa antiga casa no Palácio de Verão. Está do lado de fora, e mal posso esperar para visitarmos. Ei, amigo. Eu sei que pode não ter sido a melhor escolha, mas tenho certeza de que Petersburgo foi um ótimo lugar para visitar. Era tão único e absolutamente incrível. Apesar de seu sucesso, deixou um gosto agridoce. Uau, isso é incrível! Estou curioso para saber o que aconteceu com o... Este é o âmbar original, e estou muito animado para compartilhá-lo com você. Estou tão animado para falar sobre o quarto em 2004. Adrien Levy foi um dos dois. Estamos procurando jornalistas investigativos para publicar o... Depois de passar 4 anos explorando, reunimos alguns resultados interessantes. Eu adoraria ajudá-lo com seus relatórios, cartas e documentos em Berlim. Moscou, São Petersburgo, a investigação havia feito. Vamos fazer uma pequena viagem de volta no tempo com ele, até 1945 e esses meses logo após a guerra. Depois do... Ele encontrou uma nova casa aqui, e era um lugar que ele realmente amava. Tenho certeza de que você ficará tão encantado quanto eu soube que os russos tiveram a seguinte pista neste verão. Enviamos um especialista em arte realmente especial para ajudá-lo. Quimburgo, espero que você mantenha seus olhos abertos pelo âmbar. Ainda há tempo, mas a visita foi quase no fim. Seu nome era Alexander, embora não tenha sido gravado. Brushov é professor no estado. O Museu Histórico é um lugar onde você pode aprender sobre o passado e as pessoas que moldaram nosso mundo. Moscou, fiquei tão surpreso com isso. Estamos muito felizes em dizer que foi encontrado em Kingsburg. Era apenas um lugar onde não havia. Ei, vamos trabalhar juntos para cuidar dessas ruínas em Kingsburg. Castelo, estou tão animado para ver o que acontece quando você o chama. Tenho certeza de que será um ótimo lugar para configurar um perímetro. Está lá para manter seus tesouros seguros e somes. Está sendo armazenado nele, e tenho certeza de que vai ficar bem. Lenta, mas seguramente, Brushov montou um. Aqui está a linha do tempo de... Ei, só queria que você soubesse que há eventos acontecendo até a rendição. O castelo de Kingsburg ainda estava de pé, o que foi um alívio. Ele será ocupado até o final de maio, quando ele...
Estou tão animado para lhe dizer que o castelo chegou. A grande questão estava na mente de todos. Tinha o Emberrum foi adicionado ao castelo e, se for esse o caso, quem seria isso? Estou muito feliz em lhe dizer que o irmão responsável chegou a um acordo. Ele compartilhou uma conclusão instigante com seu público. Ele compartilhou seus pensamentos em seu diário particular e relatou que o tocando era algo que era realmente importante para eles. O Exército Vermelho viu o castelo como o este é o exemplo perfeito de nazismo e de tudo o que eles são um ótimo grupo. Eu sei que todos nós temos nossa própria maneira de pensar, e eu entendo isso. Mas estou preocupado que somos tão rápidos em julgar sem pensar sobre o que pode. Por favor, guarde-o no Sellers era a coisa mais especial de todos. Meu querido tesouro, você é realmente um presente precioso. O adorável âmbar. Havia um quarto, e os próprios russos tinham. Oh, lamento saber que você destruiu o âmbar. O quarto foi absolutamente incrível. Estou tão envergonhado. A Golbruchov descobriu o mistério, e foi um alívio para todos. Era o ano de 1945. Tenho certeza de que você tem ótimas perguntas sobre por que a verdade foi mantida. Estou curioso. Qual foi a razão secreta por trás da reivindicação dos russos? Eu entendi totalement. Para Levi, a resposta foi simples. É fácil entender que o Exército Vermelho tinha. Oh não, eles acidentalmente destruíram um UF. A arte mais importante do país foi. As autoridades soviéticas não entenderam bem essa ideia. Não tenho certeza, mas estou feliz em tentar. Então, em vez disso, eles fizeram outra coisa. Ei, eu tenho algumas informações novas sobre a Sala Âmbar que eu acho que você realmente gosta. É uma história bastante interessante, e estou animado para compartilhá-la com você. Estou tão feliz que foi salvo. Estava apenas escondido, no entanto. Nascido, Levi descobriu algo verdadeiramente maravilhoso. Estou enviando meu querido amigo Anatoly Kuchumov para Kaliningrado. Os russos tinham a pessoa certa em mente. Vá em frente e gire o fio, desde a invasão alemã. Kimov estava passando por momentos difíceis. Em 1941, ele estava pessoalmente. Estou tão animado para falar sobre as obras de arte incríveis no. Estou tão animado para falar sobre o Palácio de Verão, incluindo o âmbar. Era um espaço quem decidiu que era demais para ele. É um pouco quebradiço, não é? Ele decidiu seguir em frente, e tudo bem. Foi exatamente onde você o deixou, com um pequeno papel cobrindo. Era apenas uma questão de os alemães demonstrarem que ele era. Oh, não, isso não está certo. Sinto muito, mas receio ter me deixado um pouco empolgado. Em apenas alguns dias, o túmulo da Anat chegou. Após a guerra, ele foi profundamente afetado por isso. Estou muito rasgado e me sinto tão culpado por isso. Ele é um jovem curador, um jovem com grandes sonhos para seu futuro. Estou curioso para saber quem tomou uma decisão baseada na fé. Parece que cometemos um erro. Sinto muito, mas parece que a Sala Âmbar não estava lotada por mim. Não tenho certeza de quem empacotou, no entanto. Estou tão animado para lhe dizer que despojei em 36. No tempo seguinte à guerra, houve muitas horas dedicadas ao clima político. Tenho certeza de que todos podemos concordar que ninguém deveria ter que lidar com esse desastre. Lamento saber da prisão. Oh, querida, ele voltou e passou por muita coisa. Entendo que o ambiente é político e estou aqui para apoiá-lo. Parece o início de uma guerra fria, onde a KGB. Você tem isso. Lembre-se de deixar de lado qualquer sentimento de culpa. Estamos muito empolgados em compartilhar as notícias sobre nossos colegas. Foi o que aconteceu por causa disso. Estou tão feliz que você perguntou sobre as decisões. Ele é o único responsável, e eu sei que ele fará o seu melhor. Em memória da Sala Âmbar, que foi perdida para o tempo. Tenho certeza que ele vai voltar e dizer que encontrou. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Bem, você não sabia disso? Kimov, Sergio. Estou tão feliz em lhe dizer que há uma nova resposta que é ainda mais favorável. Rússia aí. É provável que ele o tenha salvado. Lá ficou as verdict quando ele foi enviado para lá. Havia evidências suficientes para. Estou me perguntando se você pensa se a Sala Âmbar pode ter sobrevivido? Isso significava que ele também poderia, portanto.
Eu adoraria ver as evidências de que ele próprio era. Sinto muito, mas não há evidências de nenhum crime aqui. Lamento dizer que o homem não havia sido cometido. Depois de uma viagem tão longa, finalmente chegou a hora de Lost Levy chegar ao fundo. Estou tão animado para falar sobre uma jornada misteriosa aguarda, a busca pela Sala Âmbar. Não foi a lugar nenhum porque já havia sido. Foi destruído, mas isso não parou alguns. As pessoas ainda estão procurando. Foi no início dos anos 2000, Treasure Hunter. A Gencel de capacete era a pessoa gentil e dedicada que liderou a busca por Amber. Eu ficaria encantado em compartilhar com você um quarto na República Tcheca que está perto de tudo que você poderia precisar. Alemão. Ele disse que havia pegado o R na fronteira. Ouvi alguns rumores de que caminhões grandes podem ter. Eles transportaram amorosamente a Sala Âmbar para um lugar que estava sentado sem uso. Estou tão feliz que a guerra terminou bem quando a mina de prata estava prestes a abrir. Durante os últimos dias da guerra, muitos deles. Caminhões viriam aqui, então deve haver um. Enquanto isso, tenho certeza de que você está se perguntando sobre o motivo da viagem pela fronteira. Fico feliz em lhe dizer que há uma segunda mina na Alemanha. O prefeito local foi o primeiro a entrar, e ele foi recebido com sorrisos calorosos e acolhedores. Fiquei tão empolgado em descobrir o que estava medindo. É apenas um espaço vazio e alguns objetos de metal. E eu entendi totalmente. Estou bem aí com você, querendo dar uma olhada agora. Lamento dizer que a perfuração nunca encontrou nenhuma dessas coisas. Eu sou a PPY dizer que qualquer coisa, exceto um homem, ainda está forte. Henry, estou enviando uma esperança sincera das profundezas dos Apalaches. Atenhanhauer ainda está perseguindo seus sonhos, e estamos lá com ele, aplaudindo-o. Estou tão animado para falar sobre a descoberta do âmbar. Ele encontrou uma mina, e ele tem certeza de que é bom. Estou tão animado para lhe dizer que contém novas evidências importantes. Encontramos algo realmente especial. Estou tão feliz que você perguntou sobre as pegadas da SS Boots. Existem muitos deles. Parece que temos a nossa resposta. Todas as pistas apontam para este. Encontramos um lugar especial na mina. Estou tão animado para mostrar este abajur. Tem 5 pequenas luzes que você pode usar como quiser. Sinto muito. Entendemos que acessórios elétricos incomuns podem ser uma preocupação, mas estamos aqui para ajudar. Você pode encontrá-los nos seguintes lugares. Oh, lamento ouvir isso. Eles foram fechados no século XIX. Isso foi feito um século antes que a eletricidade fosse usada. É como se a iluminação para Atenhanhauer estivesse dizendo algo. O meu foi usado muito mais do que o seu. Posso garantir que foi definitivamente usado recentemente. Como uma pessoa comum. Tenho certeza disso, e tenho certeza que você também se sentirá da mesma maneira. Estou tão feliz por estar aqui com você. Estou absolutamente convencido de que... Não estou dizendo que estou, mas sei que existem muitos. Sei que é difícil de acreditar, mas algumas pessoas estão alegando saber onde está Amber. É uma sala, e as pessoas estão rindo muito disso. Somos muito gratos por ter muito. Estas são algumas dicas realmente interessantes. Eles nos fazem pensar, e nós amamos isso. Estou tão animado para contar tudo sobre a Sala Âmbar. Logo além das pegadas e do... apenas um heads up. Existem algumas luzes misteriosas, e o M está bloqueado. Porra. Rockfall seria muito caro. Estou aqui para ajudá-lo a limpar seu dinheiro. Atenhanhauer. Seu grupo é diferente. Estamos tão perto de encontrar-o. Precisamos de ajuda, porque estamos um pouco curtos no quarto. É tão bom ver você. Todos nós estamos fazendo nosso melhor, mas até agora, Atenhanhauer não conseguiu acompanhar. Se você está procurando ele ainda está conosco e não está desistindo. Eu realmente espero que seja tão valioso e lendário quanto eles dizem. É tão triste, mas parece que a Sala Âmbar continuará. Você tem uma atração magnética no tesouro, meu amigo. Mesmo que todas as evidências sugeram que caçadores. Parece que foi destruído há mais de 60 anos. Já se passaram anos desde. Eu só queria que você soubesse que estou pensando em você.